Interrompemos aqui a notícia porque uma outra informação acaba de chegar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de despachar para o Congresso Nacional o projeto de lei antifacção, aquela proposta de mudança legislativa que estava sendo discutida no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi apresentada recentemente, publicamente, pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski, que aguardava ajustes ali finos no texto no Palácio do Planalto, na Casa Civil. E agora, sim, o próprio presidente Lula assinando a mensagem para que este projeto de lei seja enviado ao Congresso Nacional. Informação confirmada pela nossa analista de política Jussara Soares de que Lula assinou o projeto de lei antifacção, mas dias atrás o âncora Gustavo Uribe havia dito que diante da repercussão da mega operação no Rio de Janeiro e daquela gafe dita por Lula no Sudeste Asiático de que traficantes seriam vítimas de usuários, havia pressa dentro do governo federal para que essa assinatura ocorresse logo, tão logo Lula voltasse da viagem para a Malásia e Indonésia, lá na Malásia, onde esteve inclusive com Donald Trump. E aí agora sim, nessa sexta-feira, antes de resolver, de resolver os seus últimos despachos em Brasília. Lembrando que amanhã Lula já vai para Belém, cidade que vai sediar a COP30 no mês de novembro. O presidente da República envia ao Congresso Nacional a mensagem para que chegue à discussão de deputados e senadores este projeto de lei. Nasceu como um projeto antimáfia, perdeu este nome, inclusive deixou de ter um aspecto que chegou a ser defendido por integrantes do Ministério da Justiça, por especialistas, que era a criação de uma agência específica antimáfia. Prevaleceu a visão de integrantes do governo, como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que não haveria necessidade de se criar uma outra instituição e que a própria Polícia Federal poderia assumir funções ali para atuar contra as facções criminosas no país, de forma coordenada com outros órgãos de segurança. Há uma série de medidas que esse projeto de lei propõe, não só para endurecer penas para aqueles que fazem parte das facções criminosas, mexe na lei de execuções penais, que é um dos principais gargalos hoje da legislação, que ela, por vezes, acaba beneficiando mesmo criminosos perigosos, conseguem benefícios penais com razoável antecedência e, com isso, voltam às suas antes do desejável por parte de significativo grupo da sociedade. Também mexe com a lei de organizações criminosas. Trata também, um dos pontos de maior inovação deste projeto de lei antifacção é a criação de empresas jurídicas fictícias, justamente para que elas se infiltrem no crime organizado. Como que é isso? Você já deve ter visto ali em filmes que tem agentes de segurança, de polícias, mais variadas órgãos de segurança que são infiltrados dentro das organizações criminosas. Policiais disfarçados de bandidos. A ideia aqui é que essas empresas sejam disfarçadas como integrantes de algum tipo de conluio. Por exemplo, facções criminosas, organizações criminosas que participam de licitações públicas para lavagem de dinheiro, ou empresas que entram em esquemas financeiros complexos, como os que agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava mencionando naquela entrevista coletiva aqui no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo. Uma entrevista que também teve muita conotação política, cobrança do ministro da Fazenda para que governadores de oposição ao governo cobrem dos seus correligionários de partidos apoio a leis que buscam atacar as finanças do crime, como, por exemplo, a lei do devedor contumaz, que, ou seja, a sonegação de impostos é um mecanismo também de financiamento de injeção de dinheiro no crime organizado. Mas fato é que esta assinatura também vem no bojo de toda a reorganização, do impacto que a mega operação teve em narrativa, em fortalecimento, em unificação do campo da direita, que busca achar um candidato com força, né, Débora, para disputar as eleições do ano que vem contra, por enquanto, candidato à reeleição, tem se colocado como candidato à reeleição, inclusive também fora do país, Luiz Inácio Lula da Silva, e que este tema da segurança pública pode ser das pautas que a oposição tem para esse debate, Débora. Pois é, e o governo vai tentando marcar e assinalar uma diferença de abordagem no combate ao crime. Então, se por um lado a direita defende, de certa maneira, uma ação mais ostensiva, a polícia na rua, mega operações, o governo federal, o governo de Lula e a esquerda, eles defendem algo mais estratégico, como eles chamam de estratégico. Então, a gente lembra a Operação Carbono Oculto, que ajudou ali a desmantelar, né, um esquema de como, no coração financeiro, digamos assim, das organizações criminosas do PCC. Agora, a gente mostra um outro viés
do governo federal, que é via Congresso Nacional, mudando a lei, né, endurecendo penas, que até é uma bandeira também da direita, um ponto de convergência nesse caso, né, o endurecimento de penas, etc. Mas outro assunto que foi aprovado hoje na Câmara, no Senado e a urgência na Câmara, o projeto do devedor contumaz, ou o projeto contra a sonegação de imposto, porque também muitas organizações criminosas se utilizam da sonegação para esconder o dinheiro fruto do crime. Então, são abordagens diferentes. O importante é que a gente sabe, né, Yuri, que só um lado ou só o outro podem não ser suficientes e que todas as informações e todas as estratégias devem ser somadas, mas aí o governo tenta fazer esse contraponto, dizendo que mira nos cabeças, né, digamos assim. Vamos trazer o Pedro Venceslau aqui e complementando a informação da Jussara Soares. O presidente Lula assinou esse projeto de lei e o texto teve a sua redação final definida numa reunião das quais participaram, Pedro, além, né, obviamente, do próprio presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, pasta que foi responsável por coordenar todo o trabalho de estudos e elaboração da minuta desse projeto de lei, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Pedro Venceslau, a sua análise a respeito dessa informação que já estava circulando nos últimos dias e que se confirma agora a assinatura do presidente Lula, o aval dele, bem mais rápido, bem mais célere do que o que aconteceu, por exemplo, com a PEC da Segurança Pública, que ficou meses parado no gabinete da Casa Civil do Palácio do Planalto. Pois é, o presidente Lula procura fazer ações robustas, para encontrar uma marca robusta na segurança pública para o ano que vem. A PEC da Segurança Pública vai enfrentar muitos desgastes para o governo no Congresso Nacional. O relator já adiantou que o projeto que chegou não vai ser o projeto que vai ser colocado em votação. Ele vai fazer muitas modificações, inclusive que atendem aos governadores de direita. Portanto, o presidente Lula não vai ter a PEC que ele gostaria que fosse aprovada no Congresso Nacional. E agora, o projeto antifacções, que cria também, eu acho interessante isso, o Banco Nacional das Organizações Criminosas, e também cria, né, atualiza a lei das organizações criminosas. É um banco de dados, né, Pedro? É um banco de dados. Claro, né? É um banco de dados das organizações criminosas. É um projeto que foi muito bem recebido pela comunidade jurídica, pelos advogados penalistas, mas ele vai rivalizar no Congresso Nacional com a proposta que vai ser relatada pelo Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal, que vai se licenciar, que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Podemos dizer, sem chance de errar, que o projeto do governo é mais sofisticado do que o projeto do Derrite. O projeto do Derrite ele ataca na questão da pena, né, e da equiparação da pena, mas não avança tanto quanto o projeto do governo. A questão é que a oposição não quer deixar o governo ter essa marca para apresentar na eleição do ano que vem. Então, eles vão alegar no Congresso Nacional que o projeto prioritário é o do Derrite. Quem já me falou isso, inclusive, foi o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. A oposição não vai apoiar, pelo contrário, vai fazer uma barricada contra esse projeto do governo e vai tentar articular com o Centrão para que o projeto do Derrite seja colocado na frente desse projeto, para que ele seja o prioritário e para que o projeto do governo fique na gaveta, pelo menos até o ano que vem. Então, é uma disputa de narrativas. A gente estava falando já que depois da mega operação que aconteceu no Complexo da Penha e do Alemão, o tema da segurança pública passou na frente de todos os outros e o governo agora vai, então, tentando correr atrás do prejuízo, porque é uma questão que historicamente é complicada e mal resolvida para o campo da esquerda.